Parece que eles estavam querendo se derrubar. Assim, um nível de nada do São Paulo ontem no Maracanã é absolutamente assustador. Mas quando destacou o Wallace, o Vitor concorda e o torcedor sabe muito mais do que a gente, torcedor de São Paulo, assim, não pode falar por onde começar, sabe? Para mim não é sai o Crespo, pode ser a diretoria de São Paulo, mas assim, e mesmo assim, com a dívida que tem o São Paulo, e não só São Paulo. Mas acabou de fazer empréstimo de novo, 25 milhões não, mas de empréstimo mas pra... a gente não vai rolando, empréstimo gente, para pagar pra outra pagar dívida. pra A gente já o vai serviço entrar da no dívida. tema. Já vamos entrar nesse Já tema. vamos. Eu queria falar o seguinte. Eu sou um cara que eu sou fascinado pela temática viagem no tempo. Eu amo filmes com viagem no tempo, amo séries com viagem no tempo. Aliás, vai entrar no cinema, já entrou de volta pro futuro, de novo no cinema. Eu Para gosto que comemorar todos, 40 anos. 40 anos. Eu acho que já entrou e já saiu, se eu não me engano. Eu cara. sou tarado pela temática viagem no tempo. Queria fazer um exercício aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao meio de 2005. E aí você chega, pegamos aqui um de nós, uma máquina do tempo e voltamos ao meio de 2005. Corretamente. Aí o São Paulo acabou de ser campeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores, o primeiro tricampeão da Libertadores brasileiro. Aí você encontra um São Paulino e fala assim, cara, eu vim do futuro. Eu tô te dizendo que o primeiro tetra da Libertadores só vai acontecer em 2025. O São Paulino já não vai acreditar. Porque ele vai falar, é impossível... 20 anos. É impossível que o São Paulo demore 20 anos para ganhar a Libertadores de novo. E pior, não será o São Então, Paulo. aí, beleza. Se você dissesse, o primeiro tetra da Libertadores vai ser só em 2025, o São Paulino já iria rir na sua cara. Porque ele ia falar, meu irmão, é impossível o São Paulo ficar 20 anos, esse São Paulo ficar 20 anos sem ganhar a Libertadores. Se você fala, mas peraí que não acabou. O primeiro tetra será Palmeiras ou Flamengo. Aí ele vai falar. Aí ele vai Tá de falar, sacanagem. vai pro inferno, pô. Tu é um picareta, isso é impossível. Olha como tá o Flamengo e E Palmeiras na em 2005. semana em que Flamengo ou Palmeiras, um dos dois será tetra da Libertadores, o São Paulo é humilhado pelo Fluminense no Maracanã. Isso só mostra como o São Paulo, como instituição, faliu. O São Paulo, que deve quase 1 bi de reais, ele faliu financeiramente. Se fosse uma empresa, ele e outros clubes brasileiros já não poderiam estar operando, né? Vários clubes brasileiros não poderiam estar operando. Ele faliu financeiramente e pior, ele faliu como instituição, porque a gente está falando de um clube que era exemplo mundial, não é brasileiro. Sim. Era exemplo de clube, de sucesso, de gestão, de recuperação de jogador, de fazer negociação de jogador. Era um exemplo mundial. Não é brasileiro, não é sul-americano. Era um exemplo mundial. E hoje o clube está aí, e muito bem lembrou o Wallace, isso começou a partir de um terceiro mandato imoral. Aí vai dizer, não, mas é que foi o estatuto, foi mexido. Então tá bom, do ponto de vista legal, do ponto de vista de lei, tava ok? Mas não ok. é- mas não Mas foi era legítimo. imoral, nem tudo que é legal é moral também. Era uma virada de mesa imoral para dar o terceiro mandato pro Juvenal Juvencio. E o de lá pra futuro cá, mandato pro Carlos Miguel vai dar E aquela célebre com- entrevista falar que com- o Palmeiras com estava aquela- se apequenando. com e- aquela casadinha, né? Ele fala assim, Uma não, vai o banana. terceiro pra você agora e tudo. E de lá pra cá a gente vê o que o São Paulo tá. Não é coincidência que na semana em que teremos um tetracampeão da Libertadores, o primeiro, e que não é o São Paulo seja humilhado pelo Fluminense. no Humilhado, Maracanã. e assim, eu acho que ontem ficou também exposto a algumas paradas, né? Obviamente o lado do São Paulo, mas olhando do lado do Fluminense, cara, esse time tem 75 jogos nas costas, velho. Olha o quanto tava correndo dos 6 gols. Tudo bem que o São Paulo tava um time de várzea ontem, né? Mas... Com todo respeito à Várzea. Com todo respeito à várzea. Mas, cara, tem um gol, o primeiro, a gente passou o gol do Martinelli, Perdi as contas. que o Samuel Xavier, com 53 jogos nas costas, 35 anos de idade, tá correndo igual um menino de 19, pô. O trabalho, e aí temos que referenciar de novo o senhor Filé, né? Sim. Que é a parte física do Fluminense é gerida por ele, que é o cara que colocou o Ronaldo na Copa de 2002. Ele é o responsável. Se tem um nome que poderia assinar o título de 2002 da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, é o senhor Filé, e tá no Fluminense. Cara, esse time com 75 jogos tá correndo, com a vénia da palavra, pra cacete, pô. Tá correndo pra caralho. Porque é uma barbaridade. Meu irmão, é uma barbaridade o que o Canóbio tá correndo, o que o Serna tá correndo. É assustador. E de um outro lado, a gente vê um grande nada. Esse gol é brincadeira.
Eu já te falar, eu já vi porradeiro estourar na pelada por causa de gol tomado assim. Os caras já final de pelada, sabe o final de pelada que tu fala assim, tu tá correndo no meio de campo, aí o cara fala assim, pô, irmão, olha só, se você quer ir pro churrasco, beleza. Não, ele você já avisa, foi, pô. ele Carne foi já comer o pão de alho. A cerveja, Ele não avisa. a cerveja já tá gelada, você quer ir pro churrasco? A gente para a pelada. Se for ficar fazer de sacanagem, perfeito. se quer ficar de Não, sacanagem, mas- a gente vai embora. Aí é brincadeira. Bruno Formiga já fez para mais de 50 dessa Eu aqui. faço o adendo. Ele não é que ele não tá de sacanagem, ele já saiu. É o cara que devia estar ali pela esquerda e já tá comendo pão de alho e não avisou o time. Ele foi Maluco. embora, saiu. Na pelada, a porrada estanca. Depois de um gol tomado igual esse aí. E o Fluminense tem nada a ver com isso. E um resultado mentiroso ontem no Era pra ser Maracanã. mais. Precisa mais? 6-0. Não, acho que o 8 era o resultado 8 justo. me Só pareceu mais. Só mais ver os justo. gols na cara que... Só nesses final do melhores primeiro momentos tempo. aí, os gols na cara que perderam, poderia ter sido. 8 final do era primeiro tempo justo, do 10 era Fluminense. possível. Ó, é o seguinte, vocês falavam sobre essa questão da gestão e isso obviamente vai culminando nessa situação atual do São Paulo. E acho que no futebol nada acontece do dia para noite. Muito difícil. Tem algumas exceções ali, mas acho que é muito difícil acontecerem algumas coisas do dia para noite. Eu costumo olhar pelo lado positivo. Tento sempre enxergar o copo meio cheio. Pro torcedor do São Paulo, Depende o torcedor do do que São Paulo for, tem se que cheio. agradecer. Que nesse período o time não caiu ainda. Porque era já para ter caído. Já era para ter caído. Então acho que assim, num contexto geral, diante do que foi feito, a Ainda tem sacanagem a que Copa foi do feita, Brasil, né? Em cima do Flamengo. tem um título que acho que por vezes ilude o torcedor. Ilude o torcedor. Iludiu a administração. Gente, o torcedor do São Paulo que acreditava que ele poderia ser campeão da Libertadores, para. Esse cara, ele foi enganado. Ano passado só parou ele foi nos pênaltis enganado. pro campeão. Ele foi enganado. Esse título, às nem vezes, foi ele pro engana. É Botafogo. bom conquistar título? É óbvio que é. Mas não pode mascarar a gestão que vem acontecendo Mas ao no mesmo São Paulo. tempo, é legal. A conquista fica eterna. Eu não gosto, até por uma certa experiência, essa coisa. Não, precisa apanhar de 6-0, precisa cair para aprender. Eu uso sempre a frase célebre do tio da nossa queridíssima Tainá, o Valdir Espinosa, que tinha uma frase que serve para a vida. Para você aprender a atravessar a rua, você não precisa ser atropelado. E, lamentavelmente, no Brasil, na gestão pública, na privada, na vida pessoal e nos clubes, você precisa ser rebaixado para aprender. Dá para evitar. O bem próprio falado. Palmeiras, em 14, fez de tudo para cair, não caiu e começa uma série de coisas. O ciclo virtuoso, chega a Crefisa e Fã, antes tinha o Allianz Parque, de novo o Paulo Nobre, traz o Alexandre, o Cícero Souza, o João Paulo Sampaio, enfim, tudo naquele Contrato do período. Dudu. Né? O Dudu, com dinheiro também da Crefisa e Fã, da esperteza de negociação do Alexandre Matos e tal. Então, assim, mas o Palmeiras vai para estar na Série B em 2015, né? O Palmeiras fez de tudo. Fez campanha D, né? Fez 40 até, pontos, até cara. o Cruzeiro era o rebaixado. Até o Cruzeiro E o até Ceará, o Ceará, na é. verdade, era o rebaixado O pior com de menos to- pontos. Né? Assim, Era o não rebaixado, era o salvo com menos pontos. E é inacreditável. Eu repito, aquele time de 2014 me fez duas coisas interessantes. Qualquer tiro de meta do adversário que não fosse gol, eu ficava aliviado, gol contra o Palmeiras. E acontecer coisas bizarras, assim. O Palmeiras fazia um gol, era mal pro Palmeiras. Fla-Flu, Flamengo fazia gol, era ruim pro Palmeiras. Empatava o jogo, era ruim pro Palmeiras. O Fluminense virava, era ruim pro Palmeiras. Todos os gols do campeonato, inclusive do Palmeiras, eram ruins pro Palmeiras. E sabe-se lá o cramulhão como o Palmeiras salvou. E aí virou esse ciclo. E lembrando que nesse período teve a célebre entrevista do Carlos Miguel Aidar, quando ele contrata o Allan Kardec, come banana e fala que da raiva, o chilique do Paulo Nobre, provava que a cada ano o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, se apequenava. Se tem uma frase reversa que eu vou dizer, é a partir dali. E o São Paulo foi vice-campeão, tinha um ótimo elenco em 2014, vice-brasileiro para o grande Cruzeiro bicampeão. A partir dali que dá um vórtex na natureza. Essa coisa é que o São Paulo vira o Palmeiras, o Palmeiras vira o São Paulo da época. Desculpa, Ola, só Não, não. pra gente colocar aí o Luiz Gustavo na tela, Excelente, pra mano. gente Pô, entender um pouquinho, porque certamente nesse momento fica aquele negócio, pô, de quem que é a culpa? Porque beleza, eu entendo que também tem uma gestão que é ruim, que isso é muito complicado na questão dos processos dentro do São Paulo, que obviamente atrapalha em campo também, só que tem jogador também que tem que ser, entre aspas, cobrado, tem que ser chamado a atenção. Claro. E aí ele falou isso aí depois da derrota pro Fluminense, na saída de campo, ele falou o seguinte, a culpa é nossa, nós, jogadores, fizemos a merda que fizemos hoje. Mas uma coisa é certa, tá na hora do São Paulo colocar as caras que tem que colocar, assumir de cima para baixo. Foi isso que falou aí de maneira uma parte, resumida. né? Ele fala de maneira durante quase resumida, 2 né? minutos e pouco. Eu falei ontem assim, eu só não bato palmas pro Luiz Gustavo, pela declaração dele ontem, porque tomou de 6, né? E aí, beleza, tomar de 6, ninguém merece palma depois de um jogo. Mas ele foi muito assertivo, cara. Assim, ele tá muito correto, assim. Os jogadores ontem precisam ser cobrados, mas tinha mais de 20 desfalques. E por que tinha mais de 20 desfalques também? O DM do São Paulo é um lugar, é a caverna do dragão, mano. Você entra e não sai, velho. O Mestre dos Paga Magos para aparece entrar, a cada reze para 4, sair. 5 episódios e ninguém sabe como que vai sair dali, pô.
A verdade Se der é... uma testadinha, então, tá uma passada lá, você vai ficar um tempo. Vai ficar um tempo. Assim, eu acho que tudo isso que o Luiz Gustavo, eu acho que o principal, tem uma hora que ele fala, mais pra frente da declaração que ele fala, tem gente, eu tô aqui agora e vou embora no ano que vem, etc. Tem gente que tá aqui há muito tempo e faz parte de todos esses processos ruins do São Paulo, que claramente ele tá referenciando o Júlio Casares. Belmonte também, vários desses casos. E vai ser cobrado depois, viu? Não, nenhuma dúvida. Porque o diretor Nenhuma de futebol dúvida. já falou que vão conversar com ele. Nenhuma dúvida. Agora, uma coisa ele tá correto. Tem gente que tá há muito tempo. O processo... se o São Paulo não continuar nessas figuras, nesse trabalho, o São Paulo corre risco razoável de deixar o Flamengo como o único não rebaixado da história do Campeonato Brasileiro. Gente, não é a camisa, não é o tamanho, não são as conquistas, é o que os diretores e o São Paulo tem hoje enquanto empresa, já que o Vitor Sérgio utilizou esse argumento que é válido. O São Paulo está avisando. O São Paulo tem 10 anos que está avisando que o time, para hoje, 2025, o São Paulo é um coadjuvante da Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que meu irmão, você conseguir fazer o São Paulo ser um coadjuvante do futebol brasileiro, só querendo muito, porra. O Vitor Sérgio falou, se você chega em 2005, vou nem falar 2005, 2008, porque é o tri brasileiro. Você pega esse time, tricampeão brasileiro, depois de ser campeão mesmo. mundial, e transformar esse time num coadjuvante do futebol brasileiro, que tem mais cara de segunda metade da tabela do que de primeira metade da tabela, meu irmão, sem sacanagem. É um trabalho que muita gente, se sentar na cadeira e tentar fazer, não consegue, pô. Tem que ser incompetente no mais alto nível possível, pô. Se você botasse um corintiano, um palmeirense pra comandar o São Paulo e falar assim, ó... Faz merda. Enterra o time. Não. Talvez eles não conseguissem tanto assim. Botasse o Vitor Lopes pra comandar o São Paulo, ele ia falar, porra, também não vou gastar meu tempo pra fazer de sacanagem, né? Ia fazer na moral. Acho que ia fazer na moralzinha mesmo. Cara, é impressionante, assim, o que passa o São Paulo. Por isso que eu até falei. Eu acho que o torcedor, por vezes, tem que agradecer que o time não foi rebaixado. Só um não cenário, foi rebaixado. né? E brigou em alguns desses anos. Brigou, mas assim, não conseguiu. E na verdade o São Paulo nunca brigou de verdade. Pra né? caramba, né? Ele nunca chegou nas últimas 5 rodadas tendo que ganhar 3 jogos, assim, 3, 4 jogos. Na seringa, né? Nunca chegou. Em 2017 ele salvou com o Dorival e com o Hernanes. Mas não foi nada Tipo o Flamengo de 2005, o Joel assumiu faltando 9 rodadas. Ele tinha que ganhar 6 jogos. O Ele Santos ganhou agora, 7. o Santos. O Flu, então, ele nunca chegou nisso. Sim. Assim, foi se campeão brasileiro no ano seguinte. É porque é gigante, é muito grande. Se não, esquece. Ontem, o São Paulo acabou com a possibilidade de se classificar para a Libertadores pelos méritos dele, né? Quer dizer, pelos méritos dele. Sem depender do campeão da Copa do Brasil. Agora, para o São Paulo ir para a Libertadores, ele necessariamente precisa que Cruzeiro ou Fluminense ganhem a Copa do Brasil, porque o São Paulo não passa de 8º lugar. E ainda tem um ponto. Esportivamente, o São Paulo botou que o objetivo era chegar pelo menos à final do Campeonato Paulista, caiu na semifinal. Tudo bem que reclama muito da arbitragem, com razão, a gente diz uma coisa, mas caiu na semifinal. Que iria às quartas de final da Copa do Brasil, caiu nas oitavas. Que iria ser pelo menos 6º do Brasileiro, no máximo será 8º. A única métrica que ele bateu é chegar às quartas da Libertadores e foi eliminado da forma que foi, perdendo os 2 jogos para a LDU. Os 2 jogos. E depois a gente viu o que o Palmeiras fez com a LDU em 60 minutos. Então, assim, mesmo tendo perdido lá por 3-0. Então, assim, você vê que é problema fora do campo, com o Júlio Casares. Estava lá ontem botando a cara? Não. Belmonte estava lá ontem botando a cara? Não. Aí sobrou lá para o Rui botar a cara e hoje vai ter reunião daqui a pouco. É ruim fora do campo no departamento médico, que era a referência. É ruim dentro do campo, porque você também não tem jogador. E aí você vai para um jogo como esse. Quem surge da base é uma coxinha e um Guaraná natural para vender. Não, até surge, mas o São Paulo que vendia bem não consegue vender. Exatamente. Ou não aproveita. Por exemplo, um dos nomes que deve ganhar o Brasileiro e pode ganhar a Libertadores, o Luiz Araújo jogou 8 jogos pelo São Paulo. Assim, e ajudou inclusive a montar o Mirassol. A geração campeã da Copinha, que era os moleques que foram pro Shakhtar, né? Isso. Shakhtar, CSKA, Matheus Alves, Ferreirão,
essa galera, o Rian Francisco agora tá machucado, é uma galera... Foi pro Porto? O William Gomes. William Gomes. É uma geração Henrique que... Carmo. Cara, Henrique Carmo jogou 2 jogos, foi vendido. Jogou muito. Falou, Jogou pô, contra o Sport, jogou na Não, Libertadores. e hoje o São Paulo vende até muito bem, e até financeiramente eles não conseguem vender por uma realidade de mercado. Os clubes, o mercado sabe que o São Paulo não está com tanto dinheiro, está precisando vender, até a negociação fica mais difícil. Não, total. E Não. eu acho que... E aí você vê como todos os processos... Não tem um processo no São Paulo hoje que funciona. Eu tava vendo um moleque falar ontem, falou, nem o marketing do São Paulo tá funcionando mais, que era bom, lembra? O marketing do São Paulo era absurdo, muito pô. bom. Tudo funcionava no São Paulo, era todas as áreas do clube funcionavam. Hoje, nenhuma área do cara, São Paulo funciona. eu não vou mentir, não. Quando eu comecei a entender um pouco mais de futebol, foi ali 2002, 2003. Cara, eu falava, pô, será que um dia o meu time vai ser igual ao São Paulo? Eu pensava isso. Pô, será que um dia a gente vai conseguir ser esse time do São Paulo? Olha São Paulo e Palmeiras de hoje. Impressionante. O filme lá da Glória Pires, como é que é? Eu sou você, aquele Se eu filme que fosse ele você. Se eu fosse você, cara, eles trocaram de muro. Meu. Bizarro. bizarro. A infelicidade do belo- Carlos Miguel caralho, Aidar bela fala. referência. O que o Carlos Miguel Aidar fala de uma maneira abstrusa e abjeta também, daquele negócio do. Não tinha nada a ver. Não podia falar mal do Paulo Nobre, mas não da sociedade esportiva, que a cada ano se é pequena. É impressionante. Começa ali a inversão. O elenco do São Paulo era aqueles elencos do Palmeiras de 2015, 14. Tudo bem, tinha 20 caras fora ontem, mas mesmo assim, né? Tem Não, 20 mas de caras novo- fora por um motivo, né? Em 2012, de novo, em Volta Redonda, o Palmeiras estava sem 13. 13. Acontece. Dá tudo Vamos- errado. Não, e o São Paulo, assim, a situação do Oscar, que é muito séria, do Lucas, mas assim, São Paulo perde jogador, como diz o meu querido amigo Barulho, por escorbuto, por erisipela. A lista de desfalques do São Paulo, os motivos médicos, frieira, é um negócio assim, inacreditável. E ainda Vamos tem soltar o Crespo? Rapidinho, só para fechar, ainda tem um ponto que é, eu comecei a acompanhar futebol de maneira não profissional, mas de uma maneira de querer me meter a analisar no meio da década de 80, quando o São Paulo era muito forte. E nos anos 90, o São Paulo continuou muito forte, primeira parte desse século, da primeira década desse século, muito forte. A verdade é que esse exemplo de como a instituição se depauperou é que o São Paulo tem hoje jogadores que nunca jogariam no São Paulo 15 anos atrás. E pior, o São Paulo tem hoje jogadores considerados como ídolos ou relevantes que não vestiriam a camisa do São Paulo 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então isso é um exemplo de que esse 6-0 é tipo o exemplo que o pessoal gosta de dar sobre cair avião, né? Nunca um avião cai por causa de um motivo. É um motivo aqui, outro ali, e outro ali, outro ali, outro colar, e vai juntando e acaba que dá essa tragédia. Essa goleada pode ficar na conta dos jogadores e tudo, mas essa goleada, ela é uma acumulação de fatores de que o São Paulo nos últimos 10, 12, 15 anos, o São Paulo brincou de fazer gestão e o resultado está aí.